Olá, turma do oitavo ano da matéria de ciências, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, professor de ciências, né? É um momento difícil que nós estamos vivendo, né? Um momento difícil para todos. Por quê? Difícil porque muitas coisas foram modificadas, então nós temos que nos readaptar. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, né? Que Deus possa abençoar todos e que possamos, né? Com a graça de Deus, vencer esse momento tão difícil que está sendo para todos nós. Às vezes alguns podem pensar que não, porque né, não atingiu ninguém da família ainda, ou não atingiu a questão financeira, mas a gente tem que pensar nos outros, né, pessoal? Por mais que às vezes a gente não seja atingido diretamente, mas tem muitos que foram e estão sendo. Então a gente tem que pensar no nosso próximo. Mas bom, eu estou aqui com o objetivo de ajudar vocês no entendimento das questões de atividade. Você pode observar aí na tela, está projetado o plano de ensino tutorado que o governo chamou de PET. Aqui tem o desenvolvimento, né, de todo o conteúdo de ciências programado para 4 semanas e eu vou ajudar vocês. Eu vou vou fazer um vídeo para cada semana, ajudando vocês aí no entendimento, na interpretação das questões, ok? É importante que vocês façam a correção e depois poste, né, as imagens, as fotos da sua atividade na sala de aula, ok, pessoal? Na sala de aula que foi criada aí para a matéria de ciências, tudo bem? Então vamos lá. O tema de ciências é sobre vida e evolução. O tema principal, o objetivo principal é sexualidade, é desenvolvimento do corpo. É um tema muito bacana, geralmente quando eu vou ministrar aulas sobre esse assunto, os alunos gostam muito porque é um tema que mexe com nós, né, gente? É um tema que fala sobre nós, sobre o desenvolvimento do nosso corpo, nosso comportamento, o nosso crescimento, a transformação, né, da criança para adulto. Então isso é muito importante porque isso nos ajuda a entender melhor e conhecer mais o nosso próprio corpo. Então vamos lá. Conteúdo relacionado: puberdade, sexualidade e mudança na adolescência. Com certeza, né? Nós já, não vou dizer nós não, mas vocês já falaram sobre isso, já ouviram falar sobre isso na sala de aula em algum momento, em alguma série anterior. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui para a interpretação do tema. Desenvolvimento do tema. Eu vou fazer um comentário sobre essa imagem, vou ampliá-la aqui para a gente falar um pouquinho, né? Relembrar aqui o que é exatamente a puberdade, pessoal. Veja bem, o nome puberdade nós temos na região frontal do corpo. Acompanha comigo na tela aí, vou fazer uma representação na imagem. Nós temos na região frontal do corpo, na região frontal aqui, ó, nós temos um osso chamado pubis. Por isso que nessa região que eu circulei ali, os pelos que nascem tanto no homem quanto na mulher são chamados de pelos pubianos. Por que pubianos? Porque estão exatamente na região do osso chamado pubis. Vocês já devem ter ouvido aí alguém falar, né, sobre a nossa cintura. A gente tem, né, a cintura aqui, ó, nessa região nós temos a nossa cintura toda, né, toda essa parte aqui, ó, é a nossa cintura pélvica. O nosso corpo tem duas cinturas, a cintura pélvica, que é essa que eu circulei, e nós temos a outra cintura aqui em cima, ó, que é a cintura escapular. Mas não vamos falar sobre ela agora não, nós vamos falar sobre essa de baixo aqui, que é a cintura pélvica. Essa cintura pélvica, ela é formada por alguns ossos. O pubis é um deles, que é o que fica na frente. Aí nós temos o íleo e o isquio. São ossos que formam a nossa cintura pélvica, ou a bacia. Muita gente chama de bacia, porque realmente tem um formato de uma bacia, né? Esses ossos. E nós temos ainda o cóccix, que é a última partezinha da coluna vertebral. É o osso que a gente tem no final da coluna vertebral, bem lá mesmo na região fala das nádegas, né, da bunda mesmo, entenderam? Então é lá atrás.
Tem o osso pubis, que é o pubis não, o cóccix, que é o último osso da coluna vertebral. Então vamos lá. Essa região é a região muito importante no desenvolvimento das características sexuais, tanto o aparecimento de pelos, o crescimento dos órgãos sexuais, né? Tanto o homem quanto a mulher, e também o alargamento dessa cintura. Na mulher, ela tem o alargamento dessa cintura pélvica, né? E o homem, ele tem um alargamento da cintura escapular, que é aqui em cima. Então, já é uma diferença grande entre homem e mulher. São características que iniciam a fase aí da puberdade. Por quê? Porque é nessa fase que o corpo começa a liberar grande quantidade de hormônios. As glândulas entram em atividade e o que faz o nosso corpo funcionar são os hormônios, beleza? Então, características, por exemplo, olha, como a voz, a ejaculação, né, que é a conhecida aí masturbação. Ejaculação é a saída, né? Masturbação é o estímulo para a saída. No caso do homem, o espermatozoide, a mulher, né, são os líquidos que lubrificam o órgão sexual. Que mais aqui? Tá vendo aqui, ó, o corpo tende a ficar mais largo, né? Os ombros, no caso do homem, o crescimento do esqueleto, o aparecimento dos pelos pubianos nos órgãos sexuais também, crescimento dos outros membros do corpo, né? Pés e mãos, aumento dos testículos, crescimento, né, nas mulheres aí, ó, esqueleto, a mesma coisa, glândulas mamárias, pelos, a menstruação, a definição da cintura, que é o quadril, né, que eu tinha falado anteriormente, e o crescimento também dos membros como pés e mãos. Então, são comparações aí entre o homem e a mulher, beleza? Só para lembrar então do que é puberdade. E um detalhe importante é o seguinte: as características sexuais, existem aquelas que são as características primárias e as características secundárias. Então, as primárias sempre são aquelas que desenvolvem os órgãos sexuais, ok? Tipo, desenvolvimento do pênis, desenvolvimento da vagina, desenvolvimento da estrutura sexual do corpo. Já as características secundárias são aquelas como, por exemplo, aumento da mão, aumento do pé, do esqueleto, alguns pelos em outras partes do corpo. Então, são características secundárias. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa atividade agora e ajudar vocês a interpretarem. Primeira atividade. Cite as principais características sexuais primárias do homem e da mulher. Então, como eu acabei de falar, o que são as características primárias? Vocês vão falar aqui sobre os órgãos, né? No caso aqui, ó, o crescimento, vou ressimbolizar com a setinha, né? Do pênis no homem. O desenvolvimento da vagina. Crescimento e desenvolvimento dos testículos. No caso da mulher, né, o crescimento dos seios. Crescimento e desenvolvimento dos ovários. Então percebam que as características primárias são os órgãos sexuais, o desenvolvimento deles. Agora, se falar, por exemplo, assim, o quadril, o ombro, mudança da voz, já são características secundárias, ok, pessoal? Que é consequência do desenvolvimento dos órgãos e da produção dos hormônios, beleza? Então vamos lá, atividade número 2. Um aluno fez a seguinte afirmação: a fase de transição entre a infância e a vida adulta é a puberdade. Já a adolescência é um período do início da puberdade, no qual o corpo... Bom, aí já está errado, né, pessoal? Por quê? Veja bem. Aí pede, a afirmação do aluno está correta? Não, não está correta. Por quê? A fase de transição entre a infância
E a vida adulta não é a puberdade. A puberdade acontece sim nesse período, mas a fase entre a infância e a vida adulta é a adolescência, ó, a adolescência. A puberdade acontece durante a fase de adolescência. Entenderam? Então, a puberdade é a transformação que ocorre no corpo durante o período da adolescência, ok? Então é isso aí que vocês vão fazer a correção aí, beleza? Atividade número 3. A maneira de passar para a vida adulta está relacionada com a cultura. Pesquise sobre o tema e comente como os povos indígenas e outras culturas marcam, né, essa passagem. Bom, pessoal, é muito interessante quando a gente analisa, acredito que muitos de vocês já devem ter assistido alguma reportagem aí, geralmente a Record, a Globo mesmo, gosta de fazer reportagem com as comunidades indígenas, mostrando como que essas pessoas elas passam da fase infantil, né, da infância, pré-adolescência, para a fase adulta, adolescência. Como é que é essa mudança? Geralmente, nas comunidades indígenas, pelo menos assim, na maioria dos que eu já vi, isso ocorre através de alguns sacrifícios. Por exemplo, eu vi uma reportagem um tempo atrás de uma tribo indígena na Amazônia em que para os homens conseguir passar da fase infantil ou pré-adolescente para adulto, para ser considerado um adulto, ele tinha que passar por uma bateria de sacrifícios, como por exemplo, enfiar a mão dentro de uma sacola de couro cheia de formigas que liberam ácidos, que deixa a pessoa assim, com a mão toda inchada, tinha que caçar animais, tinha que fazer várias provas de sacrifício para ele sair da fase de infância para adulto. Já vi situações também de mulheres onde as meninas elas ficam separadas dentro de uma casa com as mulheres mais velhas. Ali elas vão recebendo ensinamento, aprendizagem de como é ser uma mulher, de como é ter uma vida adulta. E depois que termina esse período ali, como se fosse uma aula, né, que as mulheres mais velhas da tribo dá para elas, depois que passa isso, aí elas vão para um momento de sacrifício, onde numa determinada tribo as meninas elas têm que ficar, as mãos são amarradas e elas ficam penduradas numa madeira e tem que ficar ali várias horas penduradas naquela madeira com o pé, só encostando o pé no chão, com o braço para cima. Além de ter que tomar lá uns chás que é produzido com algumas plantas que deixa a pessoa um pouco alucinada, enfim. Em caso, o caso pior que eu já vi até hoje em relação às meninas, tem uma tribo indígena, uma reportagem que eu assisti, em que as meninas, elas têm o cabelo arrancado. O cabelo é arrancado mesmo. Aí elas passam da fase de criança, né, para a fase adulta. E aí, o que acontece? Ao arrancar o cabelo, elas têm depois acabam usando um lenço, né, para que o cabelo volte a crescer, até o cabelo voltar a crescer de novo, porque muitas sentem vergonha, porque às vezes tem um cabelo grande, um cabelo bonito, e o cabelo é arrancado durante esse sacrifício, ok? Então é importante, pesquisa depois, né, acessa a internet, que é uma curiosidade interessante aí para vocês saberem como que as comunidades indígenas fazem, beleza? Então vamos lá. Essa questão foi a 3, né? Questão 4 agora. A idade do início da puberdade não é a mesma para todo mundo. Cada um tem um relógio biológico que dispara de repente e os hormônios começam a interferir. Pode ser entre os 9 e os 15 anos, depende da genética e do ambiente. Explica a médica, né, de adolescentes Eline Egstrom. Quais são os hormônios sexuais? Bom, pessoal, os hormônios sexuais, no homem o que predomina é a testosterona. Isso é o que predomina no homem. Mas só para adiantar para vocês, tanto o homem quanto a mulher têm esses hormônios que eu vou escrever aqui, todos eles. Só que no homem o que predomina é a testosterona e na mulher são dois hormônios. É o estrógeno ou estrogênio,
estrógeno e a progesterona. A progesterona são os dois hormônios que predominam na mulher, ok? Opa! Na mulher, beleza? Então, estrógeno e progesterona, beleza? Então, esses são os hormônios aí predominantes no homem e na mulher. Lembrando que o homem tem todos eles, testosterona, estrógeno e progesterona, a mulher também tem todos eles. Porém, o que tem predomínio na mulher são esses dois, e o que tem predomínio no homem é a testosterona. Isso vai diferenciar, né, as características sexuais tanto do homem quanto da mulher. Ok, pessoal? Então, vamos lá, dando sequência. Letra B da questão número 4. O termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação de glândulas sexuais durante a puberdade. Como se dá essa situação? Bom, pessoal, o sistema nervoso, assim que as glândulas elas são ativadas, elas começam a produzir os hormônios. E o sistema nervoso é que faz esse controle. Então, à medida que os hormônios vão sendo produzidos, o corpo vai sendo estimulado à transformação. Tá? Então, como que se dá essa atuação? Né? O termo dispara pode indicar a atuação do sistema nervoso na ativação das glândulas sexuais durante a puberdade. Então, como se dá essa atuação? Então, o sistema nervoso estimula, né, as glândulas a produzir hormônios, e esses hormônios vão provocando aí as transformações que ocorrem no corpo humano. Beleza? Então, finalizamos aí o primeiro vídeo, né, do 8º ano sobre sexualidade. E depois aguardo vocês aí para o próximo vídeo. Beleza? Para a segunda semana.